Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a profecia de Caifás e seu significado oculto. Bom, nós vamos trabalhar aqui o lado oculto da profecia de Caifás. O evangelista João, ele deixa bem claro que no ano da morte de Jesus Cristo, bem próximo mesmo da morte, Caifás, ele trouxe uma profecia, ok? E a profecia de Caifás, ela é muito interessante. E daí você pode até agora estar perguntando, mas professor, Caifás, ele não era um ímpio? Caifás, ele não participou na condenação de Jesus Cristo? Como é que pode um ímpio profetizar? Bom, meus queridos, a Bíblia Sagrada assim atesta. Caifás, sim, ele era um ímpio, mas eu quero que você entenda que Caifás, ele era ungido do Senhor. Ele era um sumo sacerdote. Tá bom? Antes que eu entre no texto, eu quero explicar que Caifás, ele fazia parte do Sinédrio. Ele era uma autoridade constituída por Deus, levantada por Deus. Os atos perversos de Caifás é outra coisa. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele era ungido de Deus. Ele fazia parte do Sinédrio, ok? Então, Caifás, de fato, ele profetizou. E você pode continuar a dizer, mas professor, não pode um ímpio profetizar. Bom, a Bíblia, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, que Caifás, ele profetizou. E eu quero lhe dizer que Caifás não é o primeiro exemplo. Bom, nós temos o caso de Balaão, que Balaão também, ele profetizou. Deixa eu ver se eu encontro aqui a narrativa de Balaão. Deixa eu ver aqui, Balaão. Vamos aqui. Bem que em Números capítulo 23, nós temos aqui, as profecias de Balaão. Você pode ler em Números 23. Tá bom? Você pode ler em Números capítulo 23. Aí você lê dos versículos 18 a 30. E você vai ver que Balaão, ele lançou algumas profecias. E Balaão, ele foi um homem que ele se vendeu, ele era um ímpio. Ele se vendeu, mas ele profetizou. Ok? Então eu estou lhe dando um exemplo aqui de que pessoas ímpias, quando eu digo ímpias, pessoas rebeldes, mas de uma certa forma a Bíblia mostra eles a profetizarem. O próprio rei Saul, quando ele esteve no acampamento dos profetas, ele também profetizou. Ele também profetizou, ok? Então vamos aqui para João. Vamos ler. João capítulo 11, versos 49 em diante. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Então aqui nós temos as palavras de Caifás e nós temos aqui a avaliação do evangelista João. Ele diz claramente que Caifás, naquele ano, era sumo sacerdote e ele não diz isso de si mesmo. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Agora vamos entender aqui
O que se passava pela cabeça de Caifás? Bom, João aqui ele já focalizou o lado profético das palavras de Caifás. Mas aqui nós vamos analisar o que foi que levou Caifás a proferir estas palavras. Vamos aqui, João 11,46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então veja bem, queridos. Jesus ele estava com uma fama muito grande. Por onde Jesus andava, aconteciam milagres, sinais. Isso incomodou os fariseus e os saduceus, ao ponto de eles fazerem uma reunião e falaram isso: o que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Ora, qual era o medo deles? Era que Jesus Cristo liderasse a nação contra os romanos. Esse era o medo dos sumos sacerdotes, enfim, dos líderes da nação judaica. Eles temeram a nação seguir a Jesus, porque eles mesmos disseram: se nós deixarmos ele continuar assim, todos crerão nele. O próprio evangelista João ele vai dizer que Jesus Cristo ele fez muitos sinais, fez tantos sinais, mas tantos sinais, que João ele até traz uma hipérbole, um aumento. Ele diz: cuidava ele que se todos os livros do mundo contivessem os feitos de Jesus, ele cuidava que nem todos os livros do mundo caberiam, porque foi muitos sinais. Pois bem, e dado o ministério de Jesus ser caracterizado por muitos sinais, isso incomodou o partido dos fariseus, dos saduceus, enfim, dos líderes judaicos. E eles disseram: o que faremos nós, irmãos? Este homem faz muitos sinais. Se nós continuarmos, deixar ele andar assim, todos crerão nele. E aí, qual era a preocupação dele? Ele diz: vós, se deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então veja que o medo deles era que os romanos tirassem o lugar e a nação. Porque eles temiam que Jesus fosse recebido pelos judeus, pela nação, como o Messias. Até porque, de acordo com o Evangelho de João, irmãos, Jesus ele não ocultava ser o Messias. Ele dizia claramente que ele era o Messias. Ok? Que fique isso bem claro. Nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nos sinóticos, Jesus ele não propagava ser o Messias. Os demônios propagavam: eu bem sei quem tu és o Filho de Deus, mas ele dizia: calai-vos. Quando alguém era curado por Jesus, que estava proclamando que ele era o Messias, ele dizia que não era para eles dizerem para ninguém. Mas em relação, no que diz respeito ao Evangelho de João, ele traz uma outra ótica. Ele diz claramente que Jesus proclamava abertamente, não somente para os seus discípulos, mas Jesus proclamava claramente que ele era o Messias. Não era apenas por meio dos milagres, mas ele dizia que ele era o Messias. Ali no discurso de Jesus, quando ele dizia: eu sou o pão que desceu do céu, ele estava declarando para os judeus que ele era o Messias. Ok? Agora vamos aqui analisar a profecia de Caifás. Nós já vemos que quando Caifás profere a sua profecia, Caifás ele estava fazendo ali apenas uma análise. E diga-se de passagem, uma análise de cunho político. Ora, Caifás, ele estava fazendo, repito, apenas uma análise. E diga-se de passagem, de cunho político. Vamos lá. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano,
lhe disse: vós nada sabeis, ou seja, vocês não sabem de nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, que foi o conselho de Caifás. Caifás estava dando um conselho para o Sinédrio, para os fariseus, para os saduceus, para os líderes. Ele estava aconselhando, ele estava dizendo: convém que um homem morra, no caso era Jesus, para que não pereça toda a nação. Não pereça toda a nação de que forma? Pelas mãos dos romanos. Era isso que Caifás tinha em mente. Ele estava aconselhando o Sinédrio, ele estava naquela reunião e estava dizendo: olha, vocês não sabem de nada. Convém que um homem morra, ou seja, Jesus Cristo, para que toda a nação não venha a perecer. Ou seja, para que a nação não venha a ser destruída pelos romanos. Ou seja, se nós deixarmos este homem continuar assim, toda a nação vai perecer, porque os judeus, a nação, receberá ele como Messias, e haverá uma rebelião contra Roma, e Roma massacrará a nossa nação. E para que isso não aconteça, este é o conselho de Caifás, ele diz: para que isso não aconteça, convém que nós matemos este homem, convém que este homem seja morto. Convém que um homem seja morto para que toda a nação não pereça pelas mãos dos romanos. Este era o conselho político de Caifás. Vamos lá. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Agora aqui a avaliação de João. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Ora, quando João, na sua avaliação diz que Caifás, quando proferiu essas palavras, não disse isso de si mesmo, João estava reconhecendo que Caifás tinha falado da parte do Espírito de Deus. Era Deus, na boca de Caifás, quem estava falando. Bom, Caifás, ele tinha uma coisa em mente. Só que Deus, ele se serviu das palavras de Caifás e trouxe uma profecia. Ou seja, Deus falou pela boca de Caifás. Caifás, lembre bem, Caifás ele tinha uma coisa em mente. Caifás ele não estava ali dizendo que convinha que Jesus morresse para a salvação espiritual, para a soteriologia, para a salvação dele e dos judeus. Não era isso que Caifás tinha em mente. Mas nas palavras de Caifás havia este sentido oculto, meus queridos. Nas palavras de Caifás, nas palavras, eu posso até dizer, malignas, porque ele projetou, foi ele que deu a ideia de que Jesus deveria morrer para que a nação não perecesse pelos romanos. Nas palavras ímpias de Caifás, havia um sentido santo, um sentido oculto. Deus, ele trabalhou no conselho de Caifás. Deus trabalhou no conselho de Caifás para o bem dos judeus, para o bem da nação, para o bem do mundo. Ok? E quando João disse, ora, ele não disse isso de si mesmo, João estava dizendo o quê? Ele estava falando aquilo da parte de Deus. Caifás, ele não tinha consciência que ele estava profetizando. E isso é interessante para mim, é por isso que eu resolvi fazer este vídeo, irmãos, para nós termos cuidado. Olha, nem sempre uma profecia ela tem apenas um único sentido. Bom, é o que nós estamos vendo, nem sempre. Nós temos que ter cuidado. Eu sempre trago o sentido histórico das profecias. Eu não negligencio. Vocês já me conhecem. Eu sempre trago o sentido histórico de um relato, de uma profecia. Mas é com base, principalmente no Novo Testamento, que eu gosto de focalizar o outro lado, o lado profético de uma profecia. Por quê? Porque eu sei, de acordo com o Novo Testamento, que um profeta, ele profetizava uma coisa, ele tinha ciência da sua profecia, mas ele estava profetizando coisas para a sua época, para o seu próprio tempo. Mas tinha um lado oculto que ia além da sua ótica, que ia além da sua visão, que ele não conhecia.
E isso é fato. Eu quero ilustrar isso aqui para vocês aqui, ó. Vou ilustrar aqui para vocês, ó. Como era assim que acontecia. O Novo Testamento atesta o que eu estou lhe dizendo. 1 Pedro, ó, 1 Pedro, vamos ver aqui, capítulo 1, ver se é isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 1. Se não me fala. Ó, 1 Pedro 1,10. A respeito dessa salvação, investigaram e pesquisaram os profetas que profetizavam a respeito da graça que vos era destinada, procurando saber a que tempo e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles, ao pronunciar os sofrimentos que haviam de sobrevir a Cristo e as glórias que viriam após. A eles, ou seja, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós administravam essa mensagem que agora vos anunciam aqueles que vos pregam o Evangelho no Espírito Santo enviado do céu e ao qual os anjos desejam ardentemente prescrutar. Ora, por esta leitura aqui de Pedro, a gente vê que nem tudo o que os profetas falavam, eles compreendiam o seu alcance completo. Nem tudo. Assim Pedro diz. Havia muitas profecias que eles indagavam, vem cá, isso aqui é para os nossos dias. Pedro deixa bem claro que os profetas do Antigo Testamento, ao falarem sobre os sofrimentos de Cristo, eles perguntaram, mas isso é para o nosso tempo ou é para que tempo? E aí Pedro disse que o Espírito de Cristo que neles estava, revelou para eles que não para o seu próprio tempo, mas para o nosso tempo, eles estavam profetizando. Moral da história. Nem sempre o profeta, ele compreende plenamente o que ele está dizendo. Isso não quer dizer que ele não tenha consciência, ele tem consciência do que está falando. Mas às vezes o sentido oculto vai além da sua consciência. E o que aconteceu com Caifás é a mesma coisa. Caifás sequer ele tinha consciência que estava profetizando. Ele não sabia que ele estava profetizando, queridos. Olha, eu quero dizer para vocês que eu estou emocionado ao analisar este texto. É sério, irmãos. Caifás, um ímpio, ele profetizou, mas ele não tinha consciência que estava profetizando. Deus estava trabalhando, estava falando nas palavras de Caifás. Deus estava revelando o seu plano soteriológico nas palavras de Caifás. Ele não sabia de nada, mas Deus falou nas palavras de Caifás. Então vamos continuar aqui, queridos. Continua aqui o que João diz. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Profetizou. João é bem claro, profetizou, queridos. Agora aqui, veja bem, antes do apóstolo Paulo, veja bem, queridos, antes do apóstolo Paulo, o grande profeta, ou melhor, o grande apóstolo, trazer grandes verdades sobre o plano de Deus, que em Cristo judeus e gentios são unificados. Antes de Paulo falar que em Cristo há um só corpo, que judeus e gentios são formados num só corpo em Cristo, prestai bem atenção, irmãos, antes de Paulo falar isso, Caifás, sem saber, ele falou. Caifás, ele não tinha consciência. Mas eu quero lhe dizer que a teologia paulina de que em Cristo judeus e gentios formam um só corpo, ela foi proferida pela primeira vez. Nas páginas do Novo Testamento, ela foi proferida pela primeira vez por Caifás. Por Caifás. Não estou lembrando agora se Cristo em algum momento falou, com certeza, mas eu estou falando aqui
no caso do julgamento de Caifás, certo? De uma pessoa fora, de seguidor de Cristo, o primeiro a trazer, a falar sobre o plano de Deus em Cristo Jesus de unificar judeus e gentios foi Caifás. E vou lhe mostrar. E não somente pela nação. Ó, Caifás diz, ó, e não, ou melhor, João está dizendo, ó, interpretando as palavras de Caifás, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ora, queridos, prestai bem atenção. Aqui nós vamos fazer uma correção agora, tá bom? Porque eu estou dando uma interpretação a partir de agora. Vamos voltar aqui. O que João diz? Ora, ele não disse isso de si mesmo. O que foi que Caifás disse? Convinha que um homem morresse por toda a nação. A profecia de Caifás, ela olhava para a nação de Israel, ok? Para a nação de Israel. Agora vamos lá. Agora a interpretação de João. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então a profecia de Jesus olhava para a morte de Jesus apenas pela a nação de Israel. Pelo menos ele tinha em mente apenas a nação de Israel. Agora olha a interpretação de João. E não somente, agora aqui é João que diz, ó, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Agora aqui é a avaliação de João, não de Caifás, ok? Retiro o que eu falei ainda há pouco, que Caifás profetizou sobre que em Cristo judeus e gentios serão unificados. Retiro, esqueça o que eu falei. Estou interpretando aqui, ao vivo, agora, tá bom? Então estas palavras bem aqui, ó. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Aqui são palavras de João. É João quem aqui está dizendo. Agora, que convinha que Jesus morresse não somente pelos judeus, mas também por outros que andavam dispersos. Por outros que andavam dispersos. Ok? Isso inclui os gentios. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Ok, queridos? Eu agora lembrei que Jesus, em algum momento, ele diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, deste rebanho, mas a mim convém agregá-las. Bom, eu estou aqui cada vez mais trazendo luz ao ensino, e de fato Jesus, antes de Paulo, Jesus, ele proclamou, assim está escrito no Evangelho de João, que nele judeus e gentios serão congregados, formarão um só corpo. Então esqueçam o que ainda agora eu disse que Caifás profetizou que em Cristo judeus e gentios serão congregados. Não, Caifás ele profetizou apenas sobre a morte de Cristo pela nação de Israel. O que ele não tinha consciência, é óbvio, certo? Já expliquei que Caifás, na mente dele, ele estava dando um conselho de cunho político, ele estava dizendo para os membros do Sinédrio, naquela reunião, que Jesus deveria morrer, para que a nação dos judeus não fosse destruída pelos romanos. Era só isso que ele tinha em mente. Mas João, nessas palavras, ele viu aí uma profecia, que Cristo deveria morrer pela nação dos judeus. E aí João completa, não somente pela nação, mas aí João completa, ó, não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, os filhos de Deus que andam dispersos. E aí João, ele explica quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Ele diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que não nasceram nem da carne e nem do sangue, mas de Deus. Então, o evangelista João aqui, ele está ensinando claramente que em Cristo judeus e gentios serão unificados. Na morte de Cristo, a parede de separação foi
extinta. Judeus e gentios formarão agora um corpo em Cristo Jesus. E volto a dizer, não sei se eu vou encontrar claramente aqui em João capítulo 10. Encontrei. João 10, 16. O que Cristo diz? Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, do aprisco dos judeus. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, aqui está muito claro, antes do apóstolo Paulo trazer a grande doutrina que em Cristo Deus e gentios são unificados, o próprio Cristo trouxe esta doutrina. Não era uma novidade trazida por Paulo. O próprio Cristo, ele ensinou isso. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são de Israel, não é do grupo dos judeus. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, queridos, está claro aqui, ok? Que Cristo, ele falou, mesmo antes da sua morte, é óbvio, mas ele falou do seu plano em salvar judeus e gentios. É claro que os ouvintes dele não entenderam, mas ele falou isso. E sobre a profecia de Caifás, como eu falei para vocês, acontece de o profeta ele falar de uma coisa e muitas das vezes ele não entender a plenitude do que ele está falando. Grande exemplo é Caifás. Ok? Então, a profecia de Caifás, ela revela isso. Que às vezes uma pessoa, ele está falando, mas ele não tem consciência que o que ele está falando é uma profecia. Volto a dizer, às vezes nós podemos falar algo e nós estamos profetizando, sem saber que estamos profetizando. Foi isso que aconteceu com Caifás. E ainda sobre Caifás, eu quero aqui ler alguma coisa sobre ele, ver se eu encontro com facilidade aqui. Ó, trazer mais algumas coisas sobre Caifás. Vamos ver aqui. Bem, aqui Jesus. Caifás, ele fazia parte do Sinédrio. Vamos ver aqui. Bom, a única coisa que nós temos aqui em Mateus é isso aqui, ó, Mateus capítulo 26, 63. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Bom, de acordo com a narrativa de João, acredita-se que esse sumo sacerdote aqui em questão é Caifás. Acredita-se, né? Disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunho? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Ok? Então vejam bem, queridos, o que eu quero trazer aqui para você é que Caifás, ele sim profetizou sobre a vinda, ou melhor, sobre a morte de Jesus Cristo de forma inconsciente. Então eu vou resumir este vídeo nisso. No geral, geralmente as profecias elas têm um duplo sentido. Ela tem o sentido do orador, daquele que está profetizando. Às vezes ele está falando de uma coisa que para ele nem é uma profecia, mas ela tem um sentido divino que está oculto. Ok, queridos? Ela tem um sentido divino, um sentido oculto. Então é por isso que eu digo para vocês, a gente deve analisar sempre o contexto histórico de uma profecia. Mas é bom não se negligenciar que pode haver naquilo ali um sentido mais profundo. E geralmente os escritores do Novo Testamento, eles exploram o sentido oculto e mais profundo das profecias. Não esqueçam disso. Geralmente os escritores do Novo Testamento, quando eles leem o Antigo Testamento e trazem a sua interpretação, eles conheciam, eles sabiam qual era a interpretação judaica para aquilo. Vocês podem ter certeza que eles sabiam. Mas eles procuraram
trazer para nós o sentido oculto, o sentido messiânico, o sentido cristológico que estava oculto naquelas profecias, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.